Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Concurso Público, né? Então aqui eu vou dar continuidade ao que eu vinha falando anteriormente. Anteriormente eu vinha falando sobre o Ministério Público, né? E aqui eu vou dar continuidade a essa temática, que aí diz de temáticas que correspondem a concurso público para o Ministério Público. Então, vejam bem, hoje eu vou falar das vertentes, né, das vertentes que compõem o Ministério Público da União, né? Então, o Ministério Público da União, ele vai compreender aí os seguintes ramos. A gente vai ter como vertente do Ministério Público da União o Ministério Público Federal, a gente vai ter aí o Ministério Público do Trabalho, a gente vai ter o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então aqui eu irei me ater a conversar com vocês sobre o Ministério Público Federal, né? Conversar sobre essa vertente, no que é que vai corresponder esse órgão, e aí nos vídeos posteriores a gente vai avançando, falando do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e assim por diante. Então vejam, o Ministério Público Federal é uma das vertentes aí, uma das mais importantes, não que as outras não sejam, mas essa tem uma função muito significativa, né, dentro da sociedade, dentro do país. Então, essa vertente, ela surgiu da necessidade de que houvesse aí um órgão independente, né? A gente já viu no vídeo anterior que o Ministério Público é uma instituição independente, é uma instituição munida de uma autonomia, justamente porque tem essa função fiscalizadora, né? Então, daí então, havia-se uma necessidade de que houvesse um órgão que fiscalizasse as instituições públicas, tá? Então, essa vertente, ela surgiu dessa necessidade. Então, o que é que acontece? O Ministério Público Federal vai ter como missão agir em prol da sociedade, em prol do bem da sociedade, em prol do bem público, né? Então, as competências do Ministério Público condiz com o asseguramento e defesa dos direitos do cidadão. Outra competência do Ministério Público Federal é defender a ordem jurídica dentro do país, como também defender o regime democrático. É um órgão, gente, que vai se encarregar, né, de sugerir melhorias, né, as melhorias para os serviços públicos, como também é um órgão que vai estar aí encarregado de fiscalizar o cumprimento das leis. E aí, gente, uma das coisas, né, que o Ministério Público vem tentando combater, e vem tentando combater com bastante veemência, é a corrupção no Brasil. O Ministério Público Federal vem aí atualmente munido dessa missão. Porém, qual que é a impressão que eu tenho, né, falando um pouquinho disso aí? Qual que é a impressão que eu tenho? É que atualmente o sistema de corrupção no Brasil, ele está muito pragmatizado, a ponto de que desconstruir esse sistema exige aí uma reforma política extrema. E quando eu falo, quando eu trago para o meu vocabulário esse termo extremo, né, não é falando aí de eleger pessoas extremistas, mas eleger pessoas que tenham aí um histórico favorável no quesito formação acadêmica, né, para estar na liderança de um país. E claro, sem aí históricos ou suspeitas de corrupção,
E aí o que eu realmente penso é que, além das eleições, os candidatos deveriam aí passar por uma avaliação, justamente no Ministério Público Federal. Antes de ser considerado um candidato apto para se eleger, né, sobretudo para a presidência de um país, esses candidatos deveriam passar por uma avaliação bem rígida no Ministério Público Federal, né, já que as atuações do Ministério Público Federal são aí nas áreas cíveis, criminal e eleitoral, que posteriormente a gente vai falar dessa atuação nessas áreas, né? Mas como o Ministério Público Federal ele atua nessas áreas, né? Esse órgão deveria aí investigar mais precisamente os candidatos. Então, esses candidatos eles deveriam passar por uma, digamos que por uma avaliação bem rígida no Ministério Público Federal antes de ser considerado apto para se eleger. Como, por exemplo, passar por uma avaliação para que pudesse haver aí uma mensuração quanto às aptidões na área administrativa, né, na área de economia, passar por uma avaliação no Ministério Público Federal quanto ao seu plano de governo, se é um plano de governo possível de ser executado, né, caso esse candidato seja eleito. E aí avaliar esse plano tomando como base a realidade atual do país. Ou seja, avaliar se diante da crise econômica que estamos enfrentando, há condições de executar tal e tal projeto, né, sem mexer, ou seja, sem tirar de âmbitos que não possam repercutir em um prejuízo maior, ou seja, que possam, né, repercutir em um prejuízo maior para outros setores e, consequentemente, prejudicar aí quem se beneficia desses outros setores. Como, por exemplo, mexer no 13º, para daí então executar tal e tal projeto, né? E mexer no 13º dos trabalhadores, que isso não é nenhum benefício, é um direito de muita importância, sobretudo para um pai de família assalariado, né? E aí verificar justamente todos esses pormenores, todas essas minúcias, né? Para daí então poder dar o veredito, é uma pessoa que de fato tem um entendimento, tem uma formação acadêmica que o torne apto, né, para presidir um país, o plano de governo tá bacana, tá dentro das condições do país, aos pouquinhos dá para ir executando esses planos, né? E enfim, uma outra avaliação que seria de crucial importância para daí então considerar uma pessoa apta para se eleger, seria uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, né? A fim de ajuizar as faculdades mentais da pessoa que estaria à frente de um país. Bom, gente, então o Ministério Público Federal faz parte aí do Ministério Público da União e atua, né, na Justiça Federal. É uma instituição que vai atuar em casos que envolvem algumas empresas estatais, né, como a Petrobras, por exemplo. E aí, a nível de formação, o que seria, né, uma empresa estatal? É justamente uma empresa, esse termo estatal faz referência à empresa governamental. É tipo uma empresa criada pelo Estado para exercer uma atividade de interesse público. Então, a esse tipo de empresa dá-se o nome de empresa estatal. Então, o Ministério Público Federal vai também atuar em casos que envolvem aí universidades federais, né? Daí, então, o que é que acontece diante disso? Os procuradores de justiça do Ministério Público Federal fazem aí a investigação e daí, então, tomam as providências necessárias mediante alguma irregularidade, seja nas universidades federais, seja
nas empresas estatais, certo? Então é isso, gente, eis aí mais algumas considerações correspondente à playlist de título concurso público, tá? Na tela final vai aparecer aí para você essa playlist. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, entra aí e assiste, porque é um complemento desse vídeo. Na verdade, esse vídeo é um complemento desse vídeo inicial sobre o Ministério Público, certo? E na tela final vai aparecer aí para você também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Se por acaso tu acha interessante a psicanálise, se por acaso tu se identifica com a psicanálise, conhece lá o canal, se tu gostar, se inscreve lá também, tá certo? E aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, e vai encontrar também as minhas redes sociais. Eu não respondo mensagens via redes sociais, a nível de inbox, direct, né? Mas você pode seguir, adicionar para acompanhar de perto os meus projetos, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.